Alegria, paz, vitória para você, meu amado e minha amada. Mais uma manhã de segunda-feira. Começamos uma nova etapa nessa semana, nessa quarta semana da Quaresma, com muito carinho para você. Eu, Henrique Santos Filho, cumprimento você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, jovem, não importa quem você seja, aonde você está, na parabólica, canal aberto, na internet. A partir de agora começa o programa Você Pode Ser Feliz. Uma equipe toda com todo carinho, com todo amor, se coloca a postos, câmeras, diretores, produtores, para levar esse programa para você no começo dessa semana. E eu espero que o seu coração esteja abrasando de amor. Hoje nós vamos falar sobre o perdão de nossos erros. Nem vou falar pecado, vou falar daquilo que a gente quer acertar, que agrada o nosso ego e acabamos fazendo uma estupidez tão grande que precisamos do perdão de Deus. Primeiro nos perdoar o próximo e também do perdão de Deus. Eu quero agradecer aqui a dona Paloma de Souza, que mora em Ponta Grossa, no Paraná, ela que vai no quinto bloco orar comigo hoje, a oração das mãos sanguentadas. E é claro, você também que tem um pedido especial a Jesus para que a mão poderosa dele, chagadas, toque sobre a sua vida, o milagre que você espera acontecer na sua saúde, nas finanças, com certeza nós vamos conseguir em nome de Jesus nessa manhã, nesse dia e nesse programa. Meu querido e minha querida, antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu gostaria de refletir um pouquinho. E foi uma coincidência, não é nem coincidência. Eu havia aberto no início da missa aqui na associação, logo pela manhã, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43. E não havia, olha que erro, que coisa, eu não havia percebido que é o Evangelho de hoje. Vim ontem de uma missão e hoje me surpreendi com isso. Ora, e é isso que eu quero partilhar com você, um versículo que chama muito a nossa atenção. Vamos abrir o coração e vamos colocar o início do nosso dia, do nosso programa, ao vivo aqui na Rede Século XXI, diante da palavra de nosso Senhor Jesus, que nos conta João no capítulo 4, versículo 43 e seguintes. Vamos ler esse trecho para que a palavra penetre o nosso coração. Diz assim: passados 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galileia, acolheram-lhe os galileus porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois eles também tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ver que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Jesus disse-lhe: se não virdes milagres e prodígios, não credes? Pediu-lhe então o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse: vai, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. E responderam-lhe: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus tinha dito: teu filho está passando bem, e creu tanto ele como toda a sua casa. Meu amado e minha amada, palavra da salvação. O que me chama a atenção aqui, entre tantas coisas bonitas que nós ouvimos na homilia de Dom José hoje, na Santa Missa com o Padre Eduardo, eu havia pensado em apenas um pedacinho aqui, quando esse homem, um oficial do rei, um homem de sociedade, ele tem um gesto profundo de humildade. A palavra diz que esse homem, ao ver que Jesus estava ali, foi até Jesus e rogou-lhe, não pediu com licença, rogou-lhe, que descesse à sua casa e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus fala uma coisa aqui
que é tão interessante. Se não virdes milagres e prodígios, não credes. E aqui eu não quero me ater ao texto do grande milagre que Jesus faz, porque ele pode fazer isso agora para você que está em casa, no seu trabalho. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus do futuro, a Ele pertence o futuro, Ele sabe, então Ele determina as graças que está chegando para você, não desista. Mas eu quero me ater a essa palavra, se não virdes milagre e prodígio, não credes. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo de incredulidade. E o que é pior, essa incredulidade, ela está campeando alguns corações de alguns cristãos, de algumas pessoas, até da igreja. Tanto é que nós vamos se tornando tão áridos, tão frios, diante das celebrações e das coisas que Deus tem, que acabamos, muitas vezes, querendo sinais para poder acreditar que Jesus vive no meio de nós. Ora, a palavra já diz em outro trecho tão maravilhoso, que bem-aventurados são aqueles que creem sem ter visto. Quando Jesus fala disso, eu percebo que parece que nós somos tão pequenos, e de fato somos, tão simples, tão pequenininhos na nossa fé, que quando as coisas acontecem que parece que nós não conseguimos mais nem com dinheiro, nem com tecnologia, nem com amor, não conseguimos dominar isso. Quando parece que foge de nossas mãos como um gelo que se derrete, situações que nós não sabemos o que fazer, daí nós recorremos a Deus. E esquecemos que a saúde, que os tempos bons, as coisas maravilhosas que já aconteceram, são sinais do amor de Deus. Por isso ele diz, se não virdes prodígios, milagres, coisas fantásticas, não credes em mim? E infelizmente há um povo assim cristão, correndo atrás de sinais. Quando há um movimento grande de oração, tem que falar, e se não falar do meu problema, da minha enfermidade, eu não vou crer que Jesus está ali. Querido e querida, nós temos que entender profundamente que tanto nos tempos bons ou não, Ele está vivo no meio de nós. É claro que aqui nós vamos ver que Ele dá uma ordem. O homem insiste. Senhor, ele vai morrer se o Senhor não for. E antes de ir até lá, porque ele havia ido em outros lugares, ele dá uma ordem, pode voltar para casa que teu filho está bem. E a palavra vai dizer que o milagre aconteceu sem que Jesus precisasse ir até a casa. Que eram minutos, horas depois, não importa, era o futuro. Significa também para mim, para você que está passando uma angústia muito grande, que você não deve desesperar. Há uma vitória a alcançar, o nosso Deus é um Deus presente do nosso futuro. Para nós que ficamos aí muitas vezes almejando, clamando, esperando alguma coisa, acabamos desistindo e ficamos pedindo sinais. É claro, eu creio nos sinais de Deus, mas não na hora do desespero. Nós só queremos ver que Jesus curou um leproso para mim acreditar que ele existe, que Jesus fez um cego enxergar, que Jesus fez um coxo andar, para mim acreditar nele. Ora, nós somos um povo de fé, a certeza daquilo que não se vê. E se não tivermos fé, não podemos agradar a Deus, diz a palavra do Senhor em Hebreus. Nós estamos vivendo um momento de grande corrupção, um momento infernal em todas as áreas do planeta. O nosso Brasil, o nosso país, está numa situação difícil, e de todas as áreas. O mundo está em guerra e nós não percebemos isso, porque estamos longe, só vemos algumas notícias e parece que não tem nada a ver. Nós estamos nos finais dos tempos. Nós estamos chegando ao final da vinda gloriosa dele e esperamos o quê? Migalhas de graça ou do poder de Jesus, que pode mudar a minha história, pode mudar a sua história. Somos confundidos pelo demônio em todas as áreas de fraqueza da nossa vida. Que nos faz ficarmos então acorrentados e nem sabemos por que cometemos certas coisas? Por que fazemos certas coisas? Por que as pessoas não estão acreditando mais umas às outras? Por que as pessoas não estão vendo que existe um lado bom em cada um? Que talvez, querendo encher o nosso ego,
querendo encher o nosso egoísmo, nós então acabamos pedindo sinais. Eu quero ver, Senhor. Jesus é maravilhoso. Ele tem o poder e sabia do coração de um pai, um oficial, um homem da sociedade, do desespero de um filho que estava prestes a morrer. É claro que ele faria. Mas aquele homem veio até Jesus quando parece que tudo mais, médicos, exames, dinheiro, fama, não conseguiram resolver o seu problema. Então veio a parte emocional e desesperadora de que a vida do meu filho está se esvaindo. Recorre a ele. Então, quando nós só vamos a Jesus para pedir no momento de desespero, teremos que repensar e ouvir ele dizer: se não ver prodígio e milagre, vocês não creem em mim? Aqui ele não pergunta, ele faz uma afirmação: se não verdes milagres e prodígios, não creem. Amado e amada, quando as coisas estiverem boas na sua vida, quando você tiver realmente um esforço tão grande de viver essa bendita palavra, quando tudo está em ventos bons, nada está te atrapalhando, você está alegre, também glorifique o Senhor. Também vai a Ele para glorificá-lo, exaltá-lo e agradecer pelos bons momentos. Porque o que você está sentindo de bom agora, ou amanhã, não sei, é a manifestação do grande milagre dele em mim e em você pelo poder do Espírito Santo. Não vamos esperar as coisas ficarem tão más, a ponto de morte, como desse filho do oficial, para poder pedir a Jesus. Acabamos transformando a nossa vida num grande ministério de petição, sendo que o maior ministério é o louvor e a gratidão. Então quero convidar você para que nesse momento coloque a mão sobre o seu coração, se você pode, onde você está, que você pense um pouquinho como é que está a sua vida neste momento, nesse exato momento. Como é que está a sua família, os pensamentos que estão dentro de você. Nesses pensamentos existe alguma coisa ruim de ciúme, inveja, maldades? Como é que está? Você tem algum problema com as pessoas da sua casa que não mudaram? Você tem pedido a Jesus isso? Vamos orar para que o Senhor nos perdoe de só pedir sem agradecer. Porque o louvor liberta, o louvor cura. A gratidão que brota do meu e do seu coração pode mudar a vida de todos nós. Por isso nós pedimos ao Pai em nome de teu Filho Jesus. Derrama sobre nós o teu espírito de confiança, de fé, de esperança, mesmo que as dores sejam tão grandes dentro de nós. Pela tua santa palavra pregada, Senhor, vem também trazer no meu coração, no coração de milhares de irmãos e irmãs que estão conosco, a certeza de que tu és Senhor do presente, do passado e também do futuro. E que nós contamos contigo, te agradecendo pelo que fará ou não fará, como nós queremos, mas temos a certeza que a seu tempo nos dará essa graça. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, pela promessa que seja derramado o Espírito de cura e libertação sobre todos nós e sejamos abençoados e repletos da tua graça nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado e minha amada, nós vamos para o primeiro intervalo. Telefone para você participar. O tema será o perdão de nossos erros. Como é que você sente o perdão de Deus? 0 Operadora 19 3871 9620 ou então serfeliz@rs21.com.br. Nós voltamos já, não saia daí. Um grande abraço de irmão à sua família e a você também.